Fala fiel, fala nação corintiana, amanhã tem Argentinos Júniors e Corinthians e a gente precisa da vitória. O Corinthians que vem mal aí no Campeonato Brasileiro, mas a gente tem que acreditar que amanhã o Coringão vai fazer uma boa partida, que a gente vai vencer e manter a liderança da Sul-Americana. Independente de tudo, somos Corinthians e a gente não pode deixar de apoiar o nosso Coringão. Eles vão trazer aqui todas as informações da partida de amanhã. Corinthians que pode ir com mudança, vai com força máxima, não vai com aquela escalação da última partida. Todo mundo disse que foi uma escalação reserva. Não achei que o Antônio Oliveira fez o certo, mas ele também estava olhando o jogo da Sul-Americana. Acho que o Corinthians, na realidade que estava, tinha que ter ido com os principais jogadores, a principal formação, mas amanhã vamos torcer para o Coringão fazer uma boa partida. Antônio Oliveira que tinha achado um time ideal, que até terminou bem ali o Campeonato Paulista, apesar do início horroroso com o Mano Menezes. O Corinthians veio mostrando evolução com a chegada de Antônio, os reforços, outras peças que estavam no departamento médico. Maicon Ranieri, Rodrigo Garro ali no meio e os três atacantes. O Corinthians estava mostrando um melhor futebol, uma melhor organização, mas depois que Antônio Oliveira perdeu o Maicon, sentiu bastante. E agora, com a liberação de Coronado do departamento médico, ele vem tentando atuar com Rodrigo Garro e Coronado. Todo mundo acha que Coronado não é jogador para ficar no banco. E o Garro também vem indo bem, então ele está tentando ainda encontrar um time ideal para jogar com esses dois jogadores. O Corinthians vem fazendo partidas ruins. 3 jogos, apenas 1 ponto e nenhum gol marcado no Campeonato Brasileiro, mas a gente tem que acreditar que amanhã vai ser uma boa partida e sábado a gente vai com tudo para cima do Fluminense dentro de casa também para a primeira vitória no Brasileiro. Vamos ver aí o que o Zé Elias, que foi cirúrgico na análise, e todo o pessoal do F90 analisaram e trouxeram de informação da partida. Fica com o vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, também deixa o seu like. Vamos apelar para a seriedade, vou convocar aqui a participação de uma dupla que trará seriedade ao programa, o peso. Você disse que a gente ia viajar, eu estava de malas prontas. Bom, aperte os cintos, vamos decolar. Também, atenção, a mesa vai não dá, eu tô com a barriga cheia. Vai. Cadê aquele... Buenos Aires, olha lá. A conexão já com Buenos Aires. Seriedade aí também. Seriedade, garbo e elegância com essa dupla espetacular. Lili e Renato Rodrigues. Eu vou te contar um negócio. Essa dupla aí, a gente conhece de outros caras. Mas isso que importa é a seriedade agora na tela da ESPN. Corinthians e Argentinos Júniors, vamos falar de Copa Sul-Americana, jogaço exclusivo aqui nos canais ESPN, nós vamos transmitir. Agora, o ponto é que a gente saiu de um São Paulo que tá assim, agitado. O Corinthians não tá muito agitado não, né, Lili? Boa tarde. Vamos fazer a versão séria? Versão séria. Eu sabia que o Pedro Ivo já ia dar uma cornetada, eu sabia, por isso que eu já comecei a dar risada, né? Tá bom. Mas aqui tem muita seriedade, inclusive, rapidamente quero desejar aí um feliz aniversário ao Marcelo Pires, o nosso querido Belo. 50 hoje. Pô, tem muitas coisas acontecendo na vida de Belo, hein? Muitas coisas em poucos dias, gente. Aniversário que vida do agitada. Belo. Vida agitada, assim como a do torcedor corintiano. Era o gancho que a gente precisava. Porque realmente, meus amigos, estamos aqui em Buenos Aires, na Argentina. O Corinthians joga amanhã às 9h30 da noite contra o Argentinos Júniors no estádio Diego Armando Maradona. E aí o Fã de Esporte vai acompanhar na ESPN, né? Transmissão dos canais ESPN e Star Plus. Hoje a delegação chega aqui em Buenos Aires, mas para o finalzinho da tarde a gente vai estar lá acompanhando também, né? Um Corinthians que está devendo dentro de campo, mas aí eu não sei, né? O Renatinho vai me falar se dá para a gente separar por competição, porque na Sul-Americana a situação tá tranquila, não tá não? Tá. Empate fora de casa, vitória dentro de casa. É isso, acho que olhando para a pontuação é um Corinthians que até aqui está tranquilo. Agora, se a gente olhar para o campo, não tá tranquilo. Se a gente for olhar fora de campo, tá menos tranquilo ainda, mas vamos começar com o campo? Vamos começar com a bagunça fora. Vamos fazer o seguinte, Tá. Vamos começar então fora. Tá, depois nós vai pro campo. Aí a gente vai pro campo. É isso, porque nós somos sérios. É, porque aqui é seriedade. Exatamente. É o seguinte, gente,
ninguém aí vai ficar surpreso quando a gente falar nessa rusga, essa briga aí entre o Augusto Melo e o Rubão. Inclusive, o cargo aí do Rubão está em jogo nesta semana. O Augusto Melo deu a entender na coletiva de imprensa, depois da derrota diante do RB Bragantino, que vai usar a caneta, o poder que ele tem como presidente para resolver de vez a situação. Então, são várias situações dentro do clube que levam essa relação estremecida entre os dois, tá? A começar, várias declarações que foram ditas pelo Rubão, aquele de que acabou a farra para Palmeiras e Flamengo, então aquilo teria incomodado o presidente Augusto Melo. Tomadas de decisões, que aí precisa ficar um pouco mais esclarecido se o Rubão tomou a decisão sozinho sobre liberar o Mateuzinho para treinar, questão do contrato aí do Lucas Veríssimo e da saída do Matias Rojas, né? Porque geralmente o presidente trabalha ativamente nisso. Sim. Então a gente quer até esclarecer com o presidente Augusto Melo se realmente ele toma essas decisões sozinhos ou se Augusto Melo divide ali a responsabilidade com ele também. E fora isso, também há uma confusão ali envolvendo o Conselho Deliberativo do clube. O presidente é o Romeu Tuma. Nessa semana, em entrevista ao GE, o Rubão falou que estava criando ali, que eles estavam criando um governo paralelo, que isso não seria aceito dentro do Corinthians. Depois, Romeu Tuma vem com uma nota oficial falando que haveria um pedido de demissão coletivo aí para a saída do Rubão, do cargo de diretor de futebol. E aí, em meio a tudo isso, fica o Augusto Melo pressionado, né? Pressionado de um lado, porque o Rubão foi essencial aí também para a candidatura do Augusto Melo. O Rubão tem grande influência no conselho do Corinthians ali, com vários conselheiros, né? E aí esses conselheiros que pensavam em criar uma frente única para disputar com Duílio e Augusto Melo e criar esse terceiro candidato, decidiram abrir mão disso, pedido do Rubão também, para que apoiassem apenas o Augusto Melo. Ele consegue se eleger presidente. Aí ele vai e coloca o Rubão em um cargo que é muito cobiçado dentro de qualquer clube. Aí agora fica nessa de estremecer, de tirar o Rubão do cargo. Então realmente a situação é complicada. Essa semana pode ser decisiva, de alguma forma influencia dentro do campo também, né? A gente pode falar sobre isso, mas assim, esse ambiente externo atrapalha, né, Renatinho? Total. E a rapaziada que tá no estúdio, que tá em casa, sabe que eu adoro falar de campo e bola, de parte tática. Mas assim, seria errado da minha parte falar que esse tipo de coisa não vai pro campo, que vai. Óbvio que vamos dizer assim, em contextos mais organizados isso vai menos, mas não tem como. Por exemplo, a gente tá falando de uma diretoria que tá prestes a chegar numa janela de meio do ano aí. De vez você tá brigando por questões políticas, você poderia estar planejando aonde fortalecer o elenco, olhar para o treinador, conversar, ter reuniões para entender aonde o clube precisa de reforços. Tem jogadores para renovar contrato ou não renovar, que é uma coisa que você pode discutir. Você pode olhar para o trabalho do seu treinador até aqui, o que é bom, o que é ruim. Enfim, é um Corinthians. E aí a gente tem lá no estúdio o Zé Elias, que já viveu muito Corinthians. É um Corinthians que parece voltar para os anos 90, anos 2000, a questão de... Parece um Game of Thrones. E é muito louco porque as lambanças lá de trás, que a gente tanto criticou, que parecia que... parece que agora os caras tomaram ordem, chegou o Fabinho. O Fabinho é um cara que eu tenho boas referências, eu acho que parece que está fazendo um bom trabalho. Mas isso vem à tona tudo de novo. A gente está falando de um diretor de futebol, como você falou, que tem muita influência dentro do clube. Não é? E isso vai respingar em outras áreas, em outros setores. Enfim, é uma gestão que a gente já criticou muito lá no começo. Parecia que tinha dado uma melhora e agora de novo vai para uma lambança atrás de lambança. E aí tem o time dentro de campo, que a gente vai precisar falar também, que não tá legal, não tá encaixado. É crise, né, gente? A gente pode falar aí que há uma certa crise política no Corinthians, né, Edu e amigos? É, crise no Corinthians. Antigamente era uma frase comum, depois caiu de moda. A crise vinha antes do Corinthians. Exato, e agora ela volta. Como o Zé Elias foi citado, a Lili continua com a gente, assim como o Renato. Oi? Do Mano Brown. Ah, exatamente. Hoje é aniversário do Mano Brown também. Um abraço para ele. Ele acompanha a gente, assim como o Belo. Né? O Belo também grande santista, Mano todos Brown. Eles. E muito. O Belo é palmeirense. Ô Zé, crise no Corinthians, você nunca viveu isso, né? Tá falando do Mano Brown, pô. Tudo bem. Mano Brown é santista, ponto. E o Belo é palmeirense. E o Zé é cria do Corinthians. O Zé é corintiano. Pô, raiz. Sim. Essas crises aí, você acha que lembra daquela tua época lá? Tinha muito, mas na época ainda existia uma via de escape, né? Porque quando começava a ter esse problema, o Dualib já jogava a maquete
do estádio. É verdade. Vai ser estádio, tal. Aí todo mundo prestava atenção no estádio, tal. E aí acabavam todos os problemas. Acabavam todos os problemas solucionados, tal, porque todo mundo prestava atenção no estádio. Eu só lamento, né? Porque assim, quem assistiu Advogado do Diabo, aquele filme Advogado do Diabo, na última cena o Al Pacino fala assim, vaidade, né? É o que eu mais gosto no ser humano. Isso é uma briga de vaidades, né? Uma vaidade que é aquela coisa do você chega no poder, tem o poder eu te levei, depois tem o Romeu, né? O Romeu Tuma que quer deixar a coisa bem clara para não tá acontecendo nada aqui, o que está dizendo e tal. E ninguém pensa no time. Aí entra o que o Renato falou, para fazer o planejamento, o tempo que o presidente vai pensar, sentar com o diretor para fazer o planejamento, não, ele está preocupado em ver se vai mandar embora o diretor, que deve ser mandado embora, né, conversar com o presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Tuma, para saber o que vai acontecer, vai ter que administrar depois, porque se o presidente Augusto Melo chegou onde chegou, foi muito por conta do Rubão, né, muito por conta do Rubão, então tem esse tipo de coisa, vai virar uns anos 90, não, anos, sei lá 80, o que vai né? É triste, porque assim, aí você olha o campo. O campo, o time não consegue jogar. O time é um time de uma nota só, ou seja, você joga a bola no Garro e o Garro tenta fazer alguma coisa. O Coronado, você percebe que tecnicamente ele é bom jogador, mas está baixo em relação à parte física, velocidade de jogo, tal, porque também estava lesionado, vem de um futebol menos intenso como é o nosso aqui. O Raniel, eu não sei se ele é volante ou se ele é terceiro zagueiro, porque quando o Corinthians é atacado, ele vai para dentro da área para ser um terceiro zagueiro, aí o Veras fica sozinho, aí vem o Garro para fazer a marcação, aí lá na frente você tem, joga a bola no Wesley, também que o Wesley faz alguma coisa, só que é um menino, então nem sempre ele vai tomar as melhores decisões. E assim, fica difícil para você construir alguma coisa. Fica difícil para você ter, acabei de falar aqui sobre as referências que o Zubeldia vai procurar no São Paulo. Quais são as referências do Corinthians? Ele não tem, ele ainda está procurando. Ele ainda está procurando. Para você ver, nem o Yuri Alberto como referência lá na frente. Ele põe o Yuri Alberto para jogar como ponta direita. Isso já está difícil para o Yuri jogando centroavante. Então, tudo isso mostra que o Corinthians tem dificuldades. E vai continuar a ter dificuldades porque você tem que trocar o pneu com o carro andando, só que você não vai comprar o pneu zero, você vai comprar o recalchutado. Você vai comprar aquele, como é que fala? Aqueles recapeados. Recondicionados, tal. Por quê? Porque o Corinthians financeiramente está com sérios problemas. Isso vai repercutir. Qual é o posicionamento do Corinthians no Campeonato Brasileiro? Já está lá embaixo. Nós está lá embaixo. Faz uma projeção. Faz uma projeção sobre a possibilidade a projeção sobre a melhora da equipe do Corinthians. Porque assim, nós estamos vendo o Corinthians, mas as outras equipes, elas estão mesmo jogando abaixo, elas estão jogando melhor do que o Corinthians, eu acho, em termos de competitividade, em termos de rendimento. Você tem algumas equipes que vão ali brigar para não serem rebaixadas, mas a gente já sabia, por exemplo, o Atlético Goianiense, todo mundo já sabia que ia ter esse tipo de situação. O Juventude jogando lá, é um time difícil. Quando ele sai, vai ter uma certa dificuldade. Por quê? Porque é normal você ter essa adaptação. Só que o Corinthians, essa adaptação já era para ter sido feita. Exatamente. Já era para ter entrado no Campeonato Brasileiro com um time, pelo menos um time mais forte. Um time, pelo menos, que você sabe o que vai acontecer. E você sabe realmente, de fato. Pega a bola no Garro, o Garro faz alguma coisa. É muito pouco para um Campeonato Brasileiro. Pedro, quer falar o Breler também? Eu só peço para vocês rapidinho para a gente mandar para eles lá também. O Zé já detalhou o que não está acontecendo ali, só que eu acho que vai um pouquinho além. O do Renato toca no ponto de que não tem como você desvincular o que acontece dentro de campo do ambiente que você vive fora. O Renato viveu esse ambiente do Corinthians, o Zé jogou. Não é machismo, né? O Cássio já falou no início do ano, o Mano, quando teve aqui recentemente, ele fala. O Corinthians, desde dezembro, ele é um eterno noticiário do extracampo. E aí, o que eu vejo refletindo dentro de campo você vê um time hoje, para mim, muito longe do que é uma identidade do Corinthians. Que é um time de... Se você não quer discutir a técnica e a tática, é um time de entrega. É um time que nunca foi marcado por ser passivo, por ser moroso. Você vê um Corinthians hoje muito passivo e acho que isso impacta. Seja para uma adaptação de Coronado, seja para o Garro que não flui, seja para o Yuri que não funciona. Não é o Corinthians, né? É tudo muito passivo de um ambiente que o cara está olhando para fora e está vendo a bagunça. Isso desmotiva. Aí troca treinador. Aí vem, aí o trabalho para. Aí tem que pagar pedágio, cumprir agenda de amistoso não sei onde, que sabe... Tudo que ele olha ali, ele chega para o ambiente de trabalho, ele está vendo que a coisa não está andando. O desânimo pega. Quando você olha para o Corinthians dentro de campo,
Quando você vê Itaquera, né, o Química Arena vazia, como teve recentemente, por conta de problemas de ingresso, então, tudo isso vai mexendo. O Corinthians é um reflexo dentro de campo. O extra-campo. Não é que o cara não vai correr porque o Rubão tá brigado com o Augusto Melo. Não é isso. Na hora não Só pensa, que né? tudo ali parece que não anda, desde dezembro. Tudo ali tem sempre um entrave, tem uma fala mal colocada, tem uma declaração infeliz, tem uma promessa que vai fazer não sei o quê, tem um impacto que tá, sabe, chegando ali. O Corinthians, dentro de campo hoje, ele é um reflexo do que acontece fora. Não consegue desvincular. Não é que vai explicar o posicionamento do Coronado sem bola, por onde o Garro vai jogar melhor, ficar menos, sabe, um pouco mais protegido, a defesa, como é que vai jogar o corredor, como é que o Yuri vai jogar lá na frente. Isso tudo é outro debate. Só que é um Corinthians que parece que está desconectado Tem muitas com a sua explicações essência. para achar, né? E aí, eu tenho o segundo pior início na era dos pontos corridos, ó. Não venceu e nem fez gol. Ah, por acaso. Ô, Breiler, eu vou fazer uma pergunta lá pro pessoal que tá na Argentina, porque Pessoal, é o seguinte, sério, diga. É só também para jogar para eles, Claro. lá, porque eu acho que foi o Renato que mencionou sobre o extracampo, a Lili também perguntou, antes de mais nada, boa tarde a vocês. É quando ele fala assim, acabou a farra, acabou isso, claro, acabou Zé, aquilo. claro. Mas só que eu vou fazer Um adendo. um adendo. Se o Corinthians tivesse ganho, essa fala seria exaltada até agora. O presidente, o vice-diretor, Ainda mais o todo Corinthians, mundo ia usar essa frase. Tá vendo? Eu falei lá atrás. Tá vendo? Eu falei lá atrás. Porque funciona dessa forma. O embalo permite Funciona isso. dessa forma. Eu acho que Como não aconteceu... de forma isolada, tudo bem. A frase. Só que a frase, é quem falou a frase, é o que você prometeu no mercado e não fez, é o que você deixou perder, Mas, é jogador Pedro, que saiu no dia que mas você ninguém lembra, imagem Pedro, ficou. mas você lembra que nós falamos Difícil aqui, vencer é o isso. pacote, mas você lembra quando nós falamos aqui sobre o presidente chega falando muito sem saber o que tem nas mãos, o que ele terá nas mãos? E como é que era? Vocês não podem falar, tem que esperar um tempo. Entendeu? A gente sabe? também quando a língua tá maior que a boca ali, sabe? Claro. Ô, Renato, Lili, tem uma dúvida. Depois no finalzinho eu vou perguntar, porque lá é espetacular, eu tenho até dúvidas a respeito da culinária da Argentina. Isso é Como é o importante a gente chicharrão saber. lá? Lá é tenho bom outra demais. dúvida. O menu. Mas calma, gente, vamos focar no jogo. Chicharrão ou linguição? Como fala? Esse é o chicharrão, tem tudo lá, tudo que você quiser tem. Lili, o Breiler tá ansioso também para saber, o ataque continua com Pedro Raul, Yuri Alberto, Romero, não fez gol ainda no Brasileiro, será que na Sul-Americana vai? Continua assim? A carinha do Renato, quando eu falei do ataque, foi espetacular. Faz de novo, Renato, o semblante. Ih, olha lá. Ai, ai, ai. Deixa eu ver, como é que foi? Ai, ai, ai. Até porque, Edu, a gente tava falando sobre isso cedo, né? Como é que vai chegar esse Corinthians? Porque aí você pega o jogo contra o RB Bragantino, em que ele modifica totalmente, Antônio Oliveira modifica totalmente ali, principalmente o ataque do Corinthians, e depois na coletiva de imprensa ali ele diz que não poupei ninguém, só testei uma nova formação. Parece que não deu muito certo aquela formação. Então será que ele volta com o Yuri Alberto, Wesley Romero? Como é que chega esse Corinthians para um jogo tão importante? Vamos lá. Não que a outra anterior também estava dando muito certo, mas para mim é o que fazia mais sentido. Eu acho que a tendência é voltar o Romero pelo lado direito, vindo para dentro com o Fagner bem aberto, com o Wesley do lado esquerdo e jogar ali com o Yuri e o Romero aproximando dele. Por que eu vejo muito isso? Para mim ficou muito evidente contra o Red Bull Bragantino que o lado direito... Se falou muito no Mateuzinho ter sofrido no jogo, mas ele sofreu muito porque o Coronado era a dupla dele. E como o Zé falou, fisicamente o Coronado não tem essa capacidade, essa força para fazer ida e volta, para repetir movimento. Ele não tem nem se ele estivesse fisicamente bem, ele não é essa característica do Coronado. Então eu acredito que sem a bola, volta o Romero ali, o Romero vai dobrar com o Fagner, vai ajudar, porque o Corinthians sofreu muito por aquele lado. Só que você olha para um Corinthians hoje, o que mais me chama a atenção, principalmente em fase ofensiva, que é uma coisa que produz muito pouco, é que é um time muito estático. Eu até vejo sentido em algumas variações que o Antônio faz, eu não acho realmente que o time é totalmente desorganizado, só que é um time que ele ataca muito pouco espaço sem a bola, os jogadores quando estão com a bola também, a posse ela é lenta, e para você mexer na estrutura do adversário, você tem que acelerar essa posse, tem que colocar um pouco mais de ritmo no jogo, e aí bate no quê? Na confiança, jogador sem confiança não arrisca. E pode ser aí, Edu e amigos, que aconteça a tal da lei do ex, né? Lembrando que o Fausto Vera era do Argentinos Júnior, o Corinthians contratou ele a pedido do Vitor Pereira.
Tem a questão financeira envolvida, né? Que há pouco aí o Argentino Júnior entrou na FIFA e contra o Corinthians, que não pagou o Fausto Vera. Então pode ser que o Antônio Oliveira escolha ele para começar uma lei do ex, porque o Vera também tá difícil. Ele tá devendo. Ele marcou, né, no final do Brasileiro do ano passado, quando já não valia mais nada, mas marcou. Agora, quem sabe amanhã nem como titular, o que vocês acham? Essa é a lei do ex mesmo, né? Porque o Fausto Vera não tá conseguindo jogar nada, né? Se fizer, vai ser uma lei até do atual, que legal. Eu acho que hoje vai ser aquela retrancona. O Ranieri muitas vezes jogando como um zagueiro, aí faz aquela linha de 5, baixa 4 e deixa só um lá na frente, o Wesley, talvez para puxar contra-ataque. E vamos que vamos. Eu não sei, eu não vejo confiança até nos jogadores do Corinthians. Você vê no semblante deles. Você consegue ver no semblante a falta de confiança para jogar, a falta de continuação de ritmo. Quando você precisa, porque hoje o futebol, ele tem uma coisa que todo mundo... Acho que era o Bubu que falava muito isso no ano passado. Cuidado, hein? Não, mas é o que de fato... O Bubu pegava no pé, né, que a gente falava sobre isso. O futebol hoje, muitas vezes, a técnica ela é deixada de lado. E o que prevalece muitas vezes é a intensidade do jogo. A intensidade do jogo. Né? O maior exemplo de tudo isso, esquece esse jogo do Palmeiras e Flamengo, esquece esse jogo, mas peguem o Palmeiras jogando. O Palmeiras jogando mal, mas ele continua jogando 90 minutos com a mesma intensidade. Corre, pressiona, tecnicamente às vezes não sai o jogo. Mas de tanto ele pressionar, de tanto ele insistir no ritmo, ele consegue. O Corinthians nem isso consegue. O Corinthians não consegue ter intensidade, porque, como eu falei, o Corinthians depende agora do Garro, de uma jogada individual do Wesley, que daqui a pouco vai ser marcado, porque nem sempre ele vai ter o campo para correr. Os times recuam, fazem aquelas... duplicando a marcação, né? Duplica a marcação, tem um volante que pega quando ele vem por dentro, acabou a jogada. Fiel, torcer por uma grande partida amanhã, vai ser pedreira lá na Argentina. Os argentinos são chatos nessas competições sul-americanas, então a gente tem que ir esperto, ir com tudo, ir para cima para o Corinthians sair dessa crise. Vamos torcer aí. A política dentro do clube está muito difícil, os bastidores ali interno do Corinthians, muitas vezes a gente sabe que afeta dentro de campo, mas os jogadores têm que tentar deixar isso de lado e se concentrar. São profissionais, precisa demonstrar dentro de campo o futebol que tem. Vamos torcer para Antônio Oliveira achar logo essa formação, esse time ideal, que o Corinthians venha conseguir evoluir, apresentar melhores partidas e o Antônio Oliveira venha tirar o Coringão dessa realidade. Ainda acredito no trabalho dele, apesar de toda a crise, apesar das críticas aí com os jogadores, a gente tem que acreditar que um ano vai ser melhor. O papo aí tá de Corinthians brigando para rebaixamento nesse ano, mas não acredito que a gente vai conseguir se organizar. Coronado e Garro ali provavelmente vão atuar junto de novo, mas a gente não sabe ali qual que vai ser a escalação no ataque, se vai manter 3 atacantes, se vai colocar um volante e deixar só 2 atacantes lá na frente. Vamos ver aí amanhã, 1 hora antes do jogo, o Antônio Oliveira solta a escalação, mas provavelmente Coronado e Garro devem atuar junto e Antônio Oliveira vai trazer aquilo que ele tem de melhor para tentar ganhar o jogo, né? Um empate não seria ruim. Ainda assim, o Argentino Júnior está com 3 pontos, o Corinthians com 4. Mas se algum do outro time, que eu acho que é o Racing, ganhar, ele pode tomar a liderança, se eu não me engano. Então, uma vitória seria o ideal para o Coringão, até pela crise que a gente está enfrentando. Se inscreva no canal, fiel, se você não é inscrito. Deixe seu like no vídeo se gostou do conteúdo. Até a próxima, valeu!